Agora aqui nós vamos iniciar as nossas correntinhas. Primeiro a gente coloca o fio assim, desse jeito, dá uma voltinha formando um Ezinho, coloca a agulha no buraquinho que se formou, pega o fio lá do novelo, engata na agulha, traz pra frente e puxa bem forte até ter esse primeiro nozinho, tá? Aqui nós iremos fazer 19 correntinhas. Então, vamos iniciar aqui fazendo as correntinhas, laça o fio na agulha e puxa essa laçadinha por dentro dessa argolinha que está aqui na agulha, tá? Então, aqui já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai fazendo isso até completar as 19 correntinhas. É importante nesse início não fazer as correntinhas apertadas, tá? Então, faz bem folgadinha. 18, 19 correntinhas, tá? Puxa assim pra elas se ajustarem. E agora, a gente vai fazer a primeira volta, tá? Essa laçadinha que tá na agulha, levemente a gente deixa ela um pouquinho maior, tá? E aqui, quando a gente faz essas correntinhas, forma-se essa trama desse lado, tá? Que são as correntinhas. Atrás dela ficam esses risquinhos, estão vendo? E vai ser nesses risquinhos aqui, nessas laçadinhas, que a gente vai trabalhar agora. Então, a gente vai pegar lá, vai pular essa correntinha, vai na penúltima, lá atrás dela, ó, tem a laçadinha, tá vendo? A gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo nela. Então, passa por debaixo, pega o fio do novelo, passa por dentro dela, dá uma altura aqui, ó, pra se igualar ao mesmo tamanho dessa laçadinha da agulha, pega o fio do novelo e faz o primeiro ponto, tá? Agora, aqui a gente vai lá no próximo buraquinho, ó, tá aqui as correntinhas, atrás tem essa laçadinha. Então, a gente vai lá atrás, pega o fio do novelo, passa por baixo dela, ajusta aqui e faz o próximo ponto. Então, a gente vai fazer isso até chegar lá na última correntinha. Aqui, a gente iniciou com 19 correntinhas, e como a gente pulou a última, a gente vai fazer 18 pontos, tá? Então, eu vou continuando aqui, ó. Fazendo os pontos. É importante não deixar preso esse fio que tá segurando, deixa ele bem soltinho, porque assim, aqui embaixo não vai ficar com buraquinhos, tá vendo? Ó, que tá bem justinho. Então, se a gente tensiona muito esse fio aqui, ó, que a gente tá segurando, vai ficando buraquinhos aqui. Então, deixa ele bem soltinho, porque quando a gente puxa assim, ó, ele vem bem leve, e quando a gente finaliza o ponto, ele se ajusta aqui, ó, e não fica buraquinhos, tá vendo? Então, aqui é só a gente ir fazendo os pontos baixos, pegando a laçadinha de trás da correntinha, até completar 18 pontos, ou você pode fazer o estojo menor ou maior, tá? Aí vai de acordo com o tamanho das correntinhas que você vai deixar aqui no início, tá? Claro que você pode adaptar para fazer um tamanho menor ou um tamanho maior, aí vai do seu gosto. Estou na 17 e vou aqui pegar a última laçadinha. E agora, aqui, nós temos já os 18 pontos baixos, tá vendo, ó? Fica desse jeito. Agora, aqui, ó, no último, essa laçadinha que tá na agulha, deixa ela mais justinha, tá vendo aqui na agulha, ó? A gente vai fazer uma correntinha. Esse fiozinho aqui, ó, deixa eu voltar pra mostrar pra vocês. Esse fiozinho que tá solto, a gente já pode ir conduzindo ele desse jeito aqui, ó, na peça, que aí a gente já arremata ele, tá? Então, quando a gente for fazendo os pontos, a gente vai segurar ele aqui, ó, em cima do trabalho, e a gente vai fazer nos próximos pontos da segunda carreira, já segurando ele aqui no meinho. Então, aqui, ó, novamente, ajusta a laçadinha que tá na agulha, faz uma correntinha, vira a peça. Aí, aqui, ó, deixa eu tirar só esse fiozinho do meio pra mostrar. Nessa laçadinha aqui, ó, o próximo buraquinho, a gente vai fazer já o nosso próximo ponto, tá vendo? Que aqui, ó, formam-se novas correntinhas. Nós iremos passar a agulha por debaixo dessa correntinha, tá vendo, ó?
bem no próximo espaço, deixa eu só colocar de volta esse fiozinho aqui. Assim. Então, a gente vai lá no próximo espaço, tá vendo, ó? Depois da correntinha que a gente fez, pega lá o fio do novelo, traz ele pra frente, dá uma alturinha aqui e fecha o primeiro ponto dessa segunda carreira, tá vendo? Então, a gente vai lá no próximo buraquinho, ó, passa por debaixo das duas correntinhas, esse fiozinho aqui passa aqui por cima das correntinhas, tá? E faz aqui o segundo ponto. E a gente vai repetir esse padrão até chegar lá no fim dessa carreira, tá vendo, ó? Então, passa o fio lá, a agulha por debaixo da correntinha. Vem, dá uma alturinha, não muita, tá? E finaliza o ponto. Então, tá vendo como esse fiozinho, ele já vai ficando aqui, ó, bem discreto e vai ficar preso, já vai ficar, pra gente não precisar fazer o arremate nessa ponta, tá? Então, já tá ficando até no finzinho dele. Vamos fazer até cobrir ele totalmente. Então, vou lá, ó, no próximo espaço, pra agulha sair lá atrás, ó, tá vendo? Pega o fio do novelo, traz e finaliza aqui o ponto. E a gente vai fazer isso em todos os pontos até completar os 18 pontos dessa carreira. Então, já estou aqui chegando no finalzinho, ó, tá vendo que tem 2 espaços? Então, aqui é o meu penúltimo ponto. E o último aqui, ó, tá vendo? Por debaixo das duas correntinhas. Então, aqui feito os 18 pontos da segunda carreira. Novamente, aqui, ó, deixa essa laçadinha que tá na agulha, o do último ponto, mas é justinha, faz uma correntinha, vira a peça, e aqui no próximo espaço, ó, você já vai fazer o próximo ponto. Então, essa peça, ela é super rápida de ser construída, de ser feita. Essa parte é somente carreiras de ida e volta, então, aqui você pode fazer a quantidade de carreiras que você achar necessária, dependendo da peça que você for fazer. Se de repente for fazer uma bolsinha, que também dá, super legal. Um estojo mais baixinho, um estojo maior. Então, aqui a gente vai fazer o total de 15 carreiras, tá? Então, aqui, ó, tô fazendo aqui os pontos. Cuidado, ó, pra não acontecer isso, tá vendo? Ó, de pegar só uma correntinha. Coloca por debaixo das duas alcinhas. E a gente vai aqui fazendo os pontos até chegar lá no finzinho e fazer a mesma repetição, tá? Então, essa parte aqui, ó, vou fazer inteirinha com vocês. E depois é só repetir até completar as 15 carreiras. Então, ó, vou aqui fazer o último ponto, ó, tá vendo? Nesse espaço. E aqui eu faço uma correntinha. Se quiser conferir, ó, contar os pontos, tá? Ó, só contar esses Vzinhos que se formam, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já fiz a correntinha, viro, e aqui eu continuo da mesma forma, fazendo esse padrão de pontos baixos até completar as 15 carreiras. Eu vou fazer mais alguns pontos aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer a contagem das carreiras, pra eu não me perder, e já fica aí como dica pra vocês também, não se perderem na contagem, tá? Então, como que eu faço? Tá vendo que os pontos formam Vzinhos? Tá vendo? Então, aqui eu conto a quantidade de Vzinhos pra cada carreira, tá vendo, ó? Aqui tem um Vzinho, de ponta cabeça aqui, ó, tem outro Vzinho. Aqui tem mais um Vzinho e de ponta cabeça tem mais um Vzinho. Então, aqui eu tô na minha 4ª carreira, tá? Então, aqui tem um Vzinho, ó. Tá vendo? Ele fica bem embaixo dessa laçadinha aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4. Tô na minha 4ª carreira. Então, aí vocês vão fazendo até completar as 15. Então, se você não for anotando aí do ladinho para não se perder, você pode contar dessa forma. Já estou aqui, ó, nos últimos pontos. Já fiz
as 15 carreiras. Então, aqui, ó, último pontinho, faço uma correntinha aqui pra travar. Então, aqui está a peça, as 15 carreiras. Você pode contar, tá vendo que formam bloquinhos de 2, tá vendo, ó? Então, cada bloquinho desses daqui, ó, tem 2 carreiras. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E essa aqui que tá sozinha, 15. Ou você pode contar pelos Vzinhos, que tá normal, de ponta cabeça, certo? Contando aqui as carreiras. Então, já fiz as minhas 15. Aqui, eu vou cortar aqui só um pedacinho, ó, pra ajudar aqui no arremate. Então, puxa bem forte aqui. E agora, a gente vai esconder essa pontinha. Eu passo por debaixo dessa laçadinha aqui, ó. Tá na pontinha, tá vendo? Passo aqui. Desse jeito. Tá vendo? E agora, eu vou esconder aqui por baixo de alguns pontos. Desse jeito. É só ir escondendo, tá vendo, ó? Passando assim, ó, fica bem discreto. Depois ele não aparece. E aqui, ó, é só cortar essa pontinha. E eu vou cortar essa pontinha que ficou lá de baixo também. Então, aqui, ó, nessa parte, você já consegue ter uma noção melhor da altura que você vai querer o seu estojo. Se, de repente, você quiser maior, você faz mais carreiras, tá? Então, aqui a gente iniciou 19 correntinhas, voltamos fazendo 18. Então, tem 18 pontos em todas as carreiras e fizemos o total de 15 carreiras. Agora, a gente vai ver a parte para fechar o estojo. Então, aqui você escolhe qual você quer que seja a frente do seu trabalho, da sua peça, né? Então, eu quero que a minha peça fique assim. Então, se eu quero que ela fique assim, eu tenho que deixar a parte da frente pra dentro. Então, a gente fecha ao contrário, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo nas duas laterais. Aqui, eu já vou colocar minha agulha no último pontinho aqui, ó, nessas duas laçadinhas, nessa laçadinha e nessa. E vou pegar também 2 pontos lá do outro lado, tá? Então, vou pegar essa daqui e essa daqui. Para fazer o ponto baixíssimo aqui de acabamento, para fechar a lateral, é sempre importante vocês pegarem 2 laçadinhas de cada lado do estojo, tá? Porque aí ele fica mais firme e não vai ficar buraquinho. Então, já coloquei aqui, ó, minha agulha. Agora, aqui a gente vai medir da seguinte forma. Você vai deixar um pedaço do fio assim, vai dar uma voltinha aqui, só pra gente ter uma medida, tá? Vai deixar desse jeito assim. E agora, aqui, a gente vai segurar, deixa esse fiozinho aqui solto, tá? Esse que a gente acabou de medir, dando uma volta ao redor aqui com uma sobra. Então, vou segurar aqui nesse pedaço, vou trazer aqui, ó, engato na agulha, traz pro outro lado do estojo, e a gente vai trabalhar com essas duas pontas, essa que tá solta e com a ponta do fio do novelo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai lá no próximo espaço, vê onde tem lá 2 argolinhas, tá vendo, ó? Então, eu vou aqui e aqui, e vou achar também 2 correntinhas lá do outro lado. Vou aqui pegar esse fio cortadinho e vou fazer esse ponto baixíssimo com ele. Desse jeito. Traz pra cá e tira essa laçadinha por dentro dessa argolinha aqui. Desse jeito. Vou lá no próximo espaço, ó. Pego 2 laçadinhas desse lado, 2 laçadinhas do outro lado. Agora, esse fio que a gente trabalhou, vou deixar ele lá pra baixo. E agora, a gente vai finalizar o ponto baixíssimo com o fio do novelo. Então, traz ele aqui pra frente e faz o ponto baixíssimo, tá? No próximo espacinho, ó, pego 2 argolinhas, pego as próximas 2,
E agora, a gente vai pegar o fio que tá cortado e vai fazer o ponto baixíssimo com ele. E a gente vai intercalar, fazendo um ponto baixíssimo com o fio cortado, um ponto baixíssimo com o fio do novelo, até chegar lá no finalzinho. Então, vou aqui, ó, cuidado para não pegar, fazer ponto baixíssimo no mesmo espaço, tá vendo que aqui já tem um? Então, vou lá, mais pro ladinho, pego lá 2 laçadinhas do outro lado, já fiz um ponto baixíssimo com esse, agora eu solto e pego a outra laçadinha. E agora aqui, ó, é o último espaço. Pego 2 laçadinhas, pego 2 e agora eu vou finalizar com o fio que está vindo do novelo. Então, aqui, ó, fizemos o acabamento, o fechamento, né, aqui da lateral do estojo. Agora vem, corta o fio, puxa ele totalmente aqui por dentro dessa laçadinha, tá vendo, ó? E olha que legal. Agora aqui a gente tem as 2 pontas pra baixo, que fica bem mais fácil da gente fazer o arremate, tá? Esse fio que for o maiorzinho que a gente cortou, a gente vai levar ele por baixo de algumas tramas até chegar aqui desse outro lado. Então, é só vir aqui, ó, passar por baixo de qualquer pontinho e ir levando essa laçadinha aqui, esse fiozinho, até chegar lá do outro lado, tá vendo? Então, cheguei aqui, ó. Agora aqui a gente dá um nozinho. Não aperta muito, tá? Pra não esgarçar esse outro lado. Aí, agora aqui no segundo nó, a gente já pode apertar, tá? Então, agora esses 2 fiozinhos, a gente vem escondendo por debaixo de alguns pontos. Desse jeito. E esse outro fiozinho, a mesma coisa. Tá vendo, ó? Agora aqui a gente corta o excesso. E fica assim, a lateral. Agora é só a gente vir aqui, ó, do outro lado e fazer a mesma coisa. Então, pega o fio, mede aqui, ó, deixa um pouquinho pra fora, um pedacinho, dá a volta aqui no estojo. Então, mede aqui esse pedacinho, eu vou marcar, vou engatar aqui, ó, nos próximos pontinhos e vamos começar fazendo o mesmo procedimento que a gente fez desse lado, vamos fazer desse outro lado para ter as 2 laterais fechadas. Então, aqui, ó, finalizei os 2 lados, tá vendo, ó? E chegou a hora da gente desvirar o estojo. Então, é bem simples, só você empurrando a lateral pra fora, ó. Tá vendo? Vai ajustando desse jeito, ó. Empurrando aqui, ó, pra deixar ele bem quadradinho. E aqui a estrutura do nosso estojo está pronta, tá vendo, ó? Os 2 lados. Fica um espaço bem legal aqui dentro, cabe bastante material, bastante lápis. Então, agora, vai chegar a parte da gente fazer o acabamento com os olhinhos, já colocando o fecho zíper. Então, este é o fecho zíper que iremos utilizar. Esse fecho é na cor bege, vocês encontram ele em mais 3 cores. Lá no site das meninas da Fio a Fio Store, vocês encontram esse tamanho aqui. É um tamanho excelente para essa proposta, é o tamanho M. Eu vou deixar maiores informações e o site para vocês aqui embaixo na descrição, tá? Então, esse fecho aqui, ó, ele tem até a ferragem no dourado, bem bonito. O zíper é de excelente qualidade. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente aplica na peça. Então, aqui, primeiro, a gente posiciona o zíper. Vocês escolhem primeiro qual lado que você vai querer que fique o zíper, pra ele abrir ou fechar. Eu gosto de deixar desse lado aqui, mas é preferencial. Cada um coloca do seu jeito, tá? Então, aqui, a gente vai primeiro posicionar o zíper para que ele fique bem centralizado, tá vendo? Nem pra lá, nem tanto pra cá, para que ele fique bem no meinho. Quando a gente vê aqui, ó,
ele fica certinho desse jeito. Aqui tem a primeira bolinha, eu vi que ela vai ficar bem certinha nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho que começar a colocar, quando eu fazer aqui o acabamento ponto baixíssimo, quando chegar aqui, eu tenho que colocar lá no buraquinho do meu zíper, desse jeito assim. Então, antes desse buraquinho, desse ponto aqui, ó, tem mais alguns pontinhos. Então, eu vou iniciar o meu ponto baixíssimo, que é o de acabamento, aqui nessa primeira correntinha aqui, antes de chegar nessa parte aqui, tá vendo? Então, tem dois pontos aqui. Então, eu sei que quando chegar no terceiro, eu tenho que colocar no meu zíper. Então, eu vou aqui, ó, nesse espacinho, vou pegar lá o fio, deixa eu achar aqui a pontinha, aqui. Deixa um pedacinho, ó, tá vendo? Pra depois ajudar na hora da gente arrematar. Coloco aqui na agulha, trago ele pra frente. E aqui no próximo espaço, ó, embaixo da correntinha, já vou fazer o meu próximo baixíssimo, tá? Desse jeito. Aqui no próximo espaço é onde eu vou fazer o baixíssimo, já colocando lá nesse primeiro buraquinho do zíper. Então, eu coloco desse jeito assim, pego o zíper, coloco lá dentro do estojo e já coloco a minha agulha no primeiro buraquinho. Pego aqui, ó, o fio do novelo, trago ele por baixo, por dentro, na verdade, aqui, ó, do buraquinho do zíper, trago ele pra frente aqui do estojo e fecho o ponto baixíssimo, tá? Então, vou lá, ó, no próxima correntinha, próximo buraquinho, trago o fio e finalizo aqui. E a gente vai fazer esse procedimento até chegar mais ou menos no meio do estojo. Então, aqui eu vou fazer, deixa eu fazer mais um pontinho aqui, ó. E vou dar uma paradinha, deixa eu puxar aqui. E vou ver mais ou menos onde que vai ser o meio aqui, porque num ponto anterior é onde eu vou fazer aquela voltinha do olhinho do sapinho. Então, eu vou dividir aqui ao meio, que são 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso meio tá mais ou menos aqui, certo? Então, nesse ponto anterior é onde eu vou fazer o meu primeira volta do olhinho. Então, aqui, ó, eu vou colocar, minha agulha já tá aqui, onde eu vou fazer mais um pontinho, no próximo é a voltinha do olho. Então, deixa eu voltar aqui. Vou fazer mais um pontinho. Então, aqui vai ser essa minha voltinha do olho, que vai ser feito da seguinte forma. A gente vai colocar o fio lá, a agulha, no buraquinho, tá vendo? Da correntinha. Vai pegar o fio do novelo, vai trazer ele pra frente, e aqui a gente não finaliza o ponto baixíssimo. A gente vai fazer um ponto baixo da seguinte forma. Vai pegar o fio que tá do novelo, vai trazer ele pra frente do zíper, tá vendo, ó? E agora aqui a gente pega ele e faz o ponto baixo, tá? Deixa o zíper lá atrás, agora a gente vai trabalhar somente aqui nessa correntinha. Então, eu fiz um ponto baixo, vou fazer agora o meio ponto alto. Laço o fio assim na agulha, vou lá no mesmo buraquinho, pego o fio do novelo, traz ele pra frente, dou uma altura e tiro todas as laçadinhas desse jeito, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Laça também o fio no novelo, vou lá no mesmo buraquinho, pego, trago o fio aqui pra frente, dou uma altura, laço na agulha, tiro duas correntinhas, fico ainda com duas, laço novamente na agulha e agora eu tiro todas as laçadinhas. Então, aqui chegamos já no meio da voltinha. A gente vai repetir agora um ponto meio alto. Laço na agulha, vou lá no buraquinho, trago ele pra frente, dou uma altura, laço na agulha, tiro todos os pontos, certo? Vai ajustando para os pontos acomodarem no mesmo buraquinho. E agora aqui a gente finaliza com um ponto baixo, desse jeito. Então, aqui a gente já tem a nossa voltinha do primeiro olho. Agora, aqui a gente vai lá no próximo buraquinho, no próximo ponto, ó, coloca a agulha. Agora, eu volto o fio, tá vendo, ó, lá pra trás,
coloca a agulha no buraquinho do zíper e agora pego o fio e trago ele pra frente, que nem a gente tava fazendo nesses pontos aqui. E agora aqui a gente finaliza o ponto baixíssimo. Vendo, ó? Desse jeito. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto baixíssimo. Então, passa aqui, ó, na correntinha, lá no buraquinho, trago pra frente e finalizo. Certo? E agora aqui, no próximo buraquinho, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente iniciou pra fazer essa voltinha. Vou lá, passo aqui na correntinha, vou lá no buraquinho, trago pra frente, não finaliza. Pego o fio lá do novelo, trago ele pra frente do zíper e agora aqui a gente faz o ponto baixo. E agora é só a gente repetir a mesma coisa que fez com essa voltinha aqui do olho. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, tudo isso no mesmo buraquinho, tá? Opa. Meio ponto alto e um ponto baixo. Ajusta. Vou lá no próximo espaço, tá vendo, ó? Levo o fio lá pra trás agora e vou lá no próximo buraquinho, finalizo com um ponto baixíssimo. E agora é só aqui continuar fazendo os pontos baixíssimos até completar toda essa parte aqui. Bem fácil, né, gente? Esse fecho zíper, olha, é sensacional. Então, aqui, ó, fiz o último, ó, não tem mais buraquinho, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, e só continuo trabalhando com o fio do novelo normalmente, fazendo os dois pontinhos aqui sozinhos com ele. Agora, mais que a gente tenha contado, às vezes, dependendo da tensão do nosso ponto e tudo mais, às vezes não fica tão centralizado essa parte com relação ao estojo. Às vezes a peça ficou um pouquinho torta, teve alguma tensão de ponto aqui, tá? Então, vocês dão uma conferida pra se ver se realmente essa voltinha ficou centralizado no seu estojo. Ó, aparentemente aqui tá tudo ok. Então, a gente vai finalizar nessa voltinha aqui, ó. É a mesma coisa que vocês vão fazer depois lá do outro lado, tá? Então, aqui, ó, não tem mais o buraquinho do fecho do zíper. A gente continua fazendo pontos baixíssimos aqui na lateral do estojo, tá? Então, aqui, ó, nesse meinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, no próximo buraquinho, tá vendo? Ó, sempre pega duas laçadinhas, tá? Vou fazer um também, pra gente fazer essa volta aqui da lateral. Agora, aqui, ó, já que os dois lados são iguais, aqui é a mesma coisa, ó. No próximo, primeiro pontinho aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer mais um aqui, desse jeito. Mesma coisa que a gente fez lá no início, dois pontos baixíssimos e depois a gente engatou aqui no primeiro buraquinho. Tá vendo como que fica lá o acabamento lá, ó, do outro lado? Fica essa voltinha que foi necessária pra gente poder fazer esses pontos aqui na frente, tá vendo? Então, aqui é só a gente, pra fazer agora esses pontos baixíssimos, abre aqui o zíper pra gente poder ter acesso melhor e faz aqui, ó, o próximo ponto baixíssimo, já engatando no zíper, tá? No buraquinho do zíper. E é só ir fazendo, ó, agora nesse lado aqui, pontos baixíssimos. Se você quiser fazer o estojo só com o rostinho do sapinho, então ele vai ficar assim, a gente vai caracterizar aqui. E aqui atrás, você finaliza totalmente ele com ponto baixíssimo, tá? Caso você queira fazer como eu, é só a gente repetir a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui pra ficar um cesto com dois, ou um cesto não, um estojo com os dois lados, com o rostinho do sapinho. Então, ó, já tô aqui, ó, fazer o último ponto baixíssimo, pegando o buraquinho aqui do zíper. Vou fazer aqui, ó, o ponto sozinho na lateral. E mais um aqui também.
aqui nesse meinho, igual a gente fez lá do outro lado, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui no próximo espaço, ó, já está o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, tá? Então, aqui a gente já pode cortar o fio. Trago ele aqui, ó, e agora aqui a gente finaliza fazendo uma voltinha pra fazer essa última correntinha. Então, pego aqui a agulha, ó, de cima pra baixo, nessa primeira correntinha que a gente fez, ó, que é do primeiro ponto baixíssimo. Levo o fio lá pra cima, vendo? E agora, aqui, ó, por dentro do estojo, a gente vem no mesmo buraquinho que tá saindo, ó, esse fio. Levo ele lá pra trás, lá por dentro do estojo. E agora, aqui, a gente passa aqui por dentro, por debaixo de algum pontinho, ó. Só pra deixar ele mais firme. Passa essa voltinha. Desse jeito, não puxa muito pra que aqui não fique tão pequenininho. E a gente já pode fazer aqui, ó, um nozinho. Pra poder finalizar aqui a peça, tá? Essa pontinha, a mesma coisa, a gente passa por baixo aqui de alguns pontos pra finalizar. E agora aqui, ó, nós já temos o nosso estojo do sapinho, a estrutura dele, tá? Então, ele fica assim, o zíper fica super firme. Então, esse modelo aqui, ó, fica dois lados, tá vendo? Só ajustar para que a voltinha do olhinho fique bem redondinha. Pra colocar essa partezinha, você pode usar assim, ó, com essa abinha pra fora, tá vendo, ó? Ou pode colocar lá pra dentro. Pra colocar pra dentro, você abre, que fica mais fácil de colocar ele lá pra dentro, tá vendo, ó? Então, pega aqui, ó, deixa eu fechar um pouquinho. E é só colocar essa abinha lá pra dentro. Tá vendo? E a gente consegue abrir e fechar o estojo normalmente, tá? Vamos lá pra caracterização? Já peguei aqui, ó, esse fio, é o fio Anne, tá? Então, a gente pode trabalhar com fio Anne, fio amigurumi, esses fios finos que a gente trabalha, tá? Então, eu peguei um verde aqui mais contrastante com essa cor do estojo. Acho que vai ficar legal. E nós vamos fazer 2 tamanhos de bolinha pra gente colocar aqui no sapinho. Então, primeiro, a gente vai fazer aqui um círculo mágico. Então, eu vou laçar assim no dedo, ó. Desse jeito. Vou fazer aqui um nozinho pra travar. E agora aqui a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Corta o fiozinho. Tira ele pra fora aqui da laçadinha. Puxa aquele fiozinho lá do início, até fechar aqui a argolinha. E agora aqui a gente finaliza fazendo uma voltinha. Então, vou aqui na primeira correntinha que se formou, ó, de trás pra frente. Assim. Pego o fio do novelo, engato, levo ele lá pra trás. E agora aqui, ó, vou lá dentro dessa correntinha que ele tá vindo, ó. E vou levar ele lá pra trás. Desse jeito. Agora aqui a gente já tem a nossa primeira bolinha. Depois aqui, esses 2 fiozinhos, é só a gente vir, dar um nó, ajusta pra ficar pra dentro, ó. E dá mais um nozinho pra travar. E aqui a gente já pode cortar. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira bolinha pra fazer aqui no sapinho. Aí é de gosto, aí vocês façam a quantidade
de bolinhas que achar necessário, tá? Agora, a outra bolinha, ao invés da gente fazer com 6 pontos no círculo mágico, a gente vai fazer com 8, tá? Então, a mesma coisa, fazendo aqui, ó. A única diferença vai ser a quantidade de pontos que a gente vai colocar aqui dentro do círculo mágico. Ao invés de a gente fazer com 8, vamos fazer com 10, pra gente ter uma bolinha um pouquinho maior. Aí vai de gosto, gente, ou também de acordo com o fio que vocês estão trabalhando, tá? Então, aqui, ó, é o mesmo procedimento. Pequenininho você faz com 6, o maior faz com 8 ou com 10, tá? Então, deixa eu ver quantos pontos que eu já fiz aqui, que eu até me perdi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corto aqui. Puxo o fiozinho pra fechar o círculo. Então, aqui nessa parte vai mais de gosto. A bolinha é do mesmo jeito que vocês vão fazer. Então, aí vocês fazem testes pra ver se fica legal com mais ou menos pontos no círculo mágico, tá? Então, temos aqui, ó, os 2 tamanhos das bolinhas pra colocar no sapinho. Eu vou fazer mais algumas pra eu poder separar de um lado e do outro, mas é praticamente isso. Vou mostrar pra vocês já como que eu faço a quantidade de pontos, como que eu faço a parte que vai nas bochechinhas. Pra fazer a bochechinha, eu vou utilizar esse rosinha. Esse aqui é o amigurumi, a cor 3077, o quartzo. Mas, novamente, vocês podem fazer aí com o fio que vocês têm disponível, tá? Então, vamos lá pra fazer a bochechinha, que também serve como bolinha daqui, tá? Então, aqui também a gente inicia com o círculo mágico. Aqui eu tô utilizando a agulha de 2,5, tá bom? Todo o material que eu utilizei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui, ó, fiz o meu ponto pra travar o círculo mágico. E agora aqui a gente vai colocar 8 pontos. Então, ó, opa, deixa eu ajustar que ficou muito grande. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho aqui o círculo mágico. E agora aqui a gente vai fazer a próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, temos 8 pontos. A gente vai ver lá onde que tá a primeira correntinha que a gente fez, ó. Então, vou lá por baixo dela, pego lá o fiozinho do novelo, trago ele pra frente de uma alturinha que a gente já vai fazer o primeiro ponto da segunda carreira, tá? Essa segunda carreira vai ter aumento em todos os pontos. Então, a gente vai fazer 2 pontos juntos para cada ponto de base, tá? No final, a gente vai ter 16 pontos, porque a gente tá dobrando o número de pontos da base, tá? Que eram 8. Então, nesse mesmo espacinho, a gente vai fazer também mais um ponto. Então, vou lá no mesmo buraquinho e fiz o meu aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Vou lá no próximo ponto, vou fazer também um aumento, que são 2 pontos juntos, tá? Então, aqui, ó, a gente já fez 4 pontos. A gente vai fazer o total de 16, tá? Então, aqui já temos 2. Então, 3, 4, mais um aumento. 5, 6, outro aumento. Tá vendo? Ó, dá até pra gente ver, ó, que fica 2 vizinhos bem juntinhos. 14, 15, 16. Fizemos aqui, ó, os 16 pontos necessários para essa volta. Venho aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fez, tá vendo, ó? Vou pegar só a laçadinha de fora, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fiz o primeiro ponto baixíssimo. Vou lá na próximo pontinho, ó, próxima correntinha, só que eu vou pegar só a laçadinha de trás.
E a gente vai fazer uma volta completa em ponto baixíssimo, tá? Tá vendo, ó? Então, eu venho aqui agora, corto o fio, trago pra frente. E agora aqui, ó, a gente vai simular a última correntinha. Então, venho aqui, ó, tem essa primeira correntinha aqui, ó, vamos na próxima. Coloco o fio lá, ó, de trás pra frente. Pego a laçadinha, levo lá pra trás. E volto com esse mesmo fiozinho de onde ele está saindo lá no meio da correntinha. Agora aqui, ó, como ficou muito longe, tá vendo, ó, um do outro, eu vou passar por debaixo de um pontinho aqui, ó. E levar mais perto desse fiozinho aqui, ó. Se o círculo mágico abrir um pouquinho, é só fechar ele de novo. E aqui a gente finaliza com nozinho. Já pode cortar aqui, ó, o restinho do fio, ó. E a gente tem um lado da bochechinha, tá? Pra pôr no sapinho, assim. Se quiser também fazer maior ou menor, fica a critério de vocês. Então, eu vou fazer aqui mais um círculo e vou fazer mais umas pintinhas, igual essas daqui. Já fiz aqui, ó, todas as peças que eu vou utilizar, ó, as bolinhas, tá? Eu vou utilizar aqui pra decorar, confeccionar aqui o sapinho. E já quero mostrar pra vocês este super lançamento que logo, logo vocês vão poder encontrar lá na loja da Fio a Fio Store. Que são os olhinhos mais fofos que vocês podem imaginar. Olha só, gente, que fofura de olhinhos. Então, no lançamento das meninas, da Aline e da Vanessa, vocês vão encontrar vários modelinhos de 3 tamanhos diferentes para vocês utilizarem nas suas peças. Esse material é o mesmo que a gente utiliza nas nossas etiquetas, sabe? Então, é muito maravilhoso. Então, fiquem ligadinhos lá no Instagram das meninas, vou deixar tanto aqui na tela passando, quanto aqui na descrição do vídeo, o site e o Instagram delas. Vou deixar o meu também para vocês seguirem a gente, para ficarem por dentro de todas as novidades e desse lançamento que está sendo muito aguardado. Então, para utilizar, ó, a gente vai ter também narizinho. Então, ó, fiquem ligados. Vou deixar aqui no cantinho, porque esses aqui a gente não vai utilizar. Eu separei aqui, eu cortei já 4 bolinhas de feltro, tá? Então, vai de acordo com como vocês vão caracterizar o sapinho de vocês. Peguei aqui esses olhinhos que são fechadinhos, sabe? Mas eu vou utilizar só um, porque eu quero fazer nesse mesmo desenho daqui que eu fiz, ó. Esse outro sapinho, tá vendo? Com o olhinho piscando, um aberto, e do outro lado, os dois iguaizinhos. Então, no kit, ele vai vir com a parte branquinha já coladinha, ou vai vir solta pra vocês colarem, tá? Então, como eu vou utilizar uma parte maior, eu peguei já um feltro aqui e eu vou colar desse jeito, porque eu quero a borda do branquinho bem maior. Eu vou pegar esse círculo, vou posicionar assim, ó, no olhinho, na duplinha, e olha só que fofura esse, ó, esse olhinho. Ele tem um cortezinho de bolinha e no cantinho é uma estrelinha, tá vendo, ó? Que fofo. Então, aqui, ó, eu posiciono, vejo aqui bem certinho como que eu vou querer. E aqui, é só a gente colar com cola universal. Esse aqui, ó, vem até já com uma colinha atrás, tá vendo? Então, é só retirar essa película aqui, ó, que já vem com uma cola, tá vendo? Já dá pra aplicar na peça do jeito que a gente precisa que ela fique, tá vendo, ó? Super prático. Então, pra colar o olhinho aqui no feltro, eu vou utilizar essa cola aqui. Vou utilizar a Pega Mil Cola Universal, tá? Então, é bem pouquinho que coloca aqui na peça, ó. Ui,
Se sair assim bastante, é só dar uma espalhadinha, ó. Tampa sempre que terminar de usar, pra ela não secar. E agora aqui é só posicionar no feltro. Cola super rápido. Então, vou colar os outros olhinhos e já já a gente volta pra colar tudo aqui na peça. Aqui, eu vou colocar esse piscando com o olhinho aberto e vou colocar as bochechinhas assim. Então, é bem simples de colar, vou utilizar aqui cola quente. Passo aqui atrás. Vai passando, dando uma espalhadinha com o próprio bico. E é só vir aqui, ó, e colar na peça. Fazer a mesma coisa com o outro lado. E agora aqui a gente posiciona as bochechinhas. Também, ó, passa cola, tá vendo, ó? Não passa muito na ponta pra não vazar. E agora é só vir aqui, ó. Apertar. E, ó, já tá pronto um dos ladinhos do estojo do sapinho. Do outro lado, vou colocar esses olhinhos, fofinho, e colar aqui as bolinhas. Só colar de forma aleatória, que fica bem bonitinho também. Então, vou colar aqui, ó. E já já nosso estojo já vai estar prontíssimo. Então, olha só, que fofura. Uma graça, né? Muito bonitinho. Esse aqui, ó, fica os dois lados. E lá as meninas também, elas fizeram essas plaquinhas aqui, ó, de identificação com o nome, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, só coloquei um chaveirinho e super prático de aplicar, ó. Só colocar aqui no ganchinho. Fica bem bonitinho pra criança, de repente, lá na escola, ó, não confundir, não perder. Se perder, já saber de quem que é, tá vendo? Então, as meninas também fazem isso, só vocês entrarem em contato, ó. Fazem personalizado lá no site delas. E no Instagram tem outros modelinhos super fofos. E aqui está a nossa aula do estojo do sapinho. Então, tem aqui nessa cor e nesta outra corzinha aqui. Os dois bem fofos. Aqui também eu coloquei, ó, já uma plaquinha do Arthur. Então, muito lindo esses dois modelinhos, tá vendo, ó? Então, você pode variar nas tonalidades, que fica bem fofo. Vou mostrar pra vocês outros modelinhos que também tem disponível. Então, lá no meu Instagram, vocês encontram o tutorial completo do estojo do ursinho, que, na verdade, é a mesma receita, gente. Mesmo formato da orelhinha do ursinho, é essa mesma voltinha aqui do sapinho, tá? Então, é o mesmo estojo. Esse aqui é um pouco menorzinho, mas é o mesmo tamanho do fecho zíper que eu utilizei, tá? Aqui eu coloquei olhinhos de amigurumi, focinho também. Fiz o círculo com crochê também, ó. Ele é só um lado. Então, tem o tutorial do estojo do ursinho lá no meu Instagram. Então, ó, que fofurinha. Fica muito delicado, muito bonitinho, tá vendo? Ó, também com a plaquinha. E assinantes lá do meu Instagram tem tutorial lá disponível desse estojo aqui, ó, no formato da abelhinha. Esse daqui tá com tassel, então eu ensino direitinho a troca de cor, quantidade de pontos necessários para fazer essa peça. Ensino direitinho fazer as anteninhas, como que coloca, as asinhas também, ó, tá vendo? Super fofo esse estojo, tá fazendo o maior sucesso. E também tem nessa outra versão aqui.
tá vendo, ó? Com esses olhinhos bem fofinhos, que também é um lançamento da Fio Fio Store, boquinha. Tem esses botõezinhos aqui, ó, de coração, muito fofo. Vou deixar o site onde eu comprei aqui na descrição também, pra vocês irem lá conhecerem. Então, olha só que fofura de estojos. Temos para todos os gostos. Então, se você quiser aprender essa peça, lá na aba assinantes do meu Instagram, tá lá disponível por um valor bem simbólico. Lá no meu perfil, de forma gratuita, tem um tutorial do estojo do ursinho. E hoje vocês ficaram com a aula completíssima do estojo do sapinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like se você gostou. Compartilha com as amigas que gostariam de aprender também a produzir esses estojos super fofos, inovadores e muito lindos, né? Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Esse ano de 2024 teremos muitas novidades muito fofas por aqui. Tchau, tchau!